Olá, bem-vindos à live. Vamos falar sobre constelação familiar e prosperidade. A ideia da prosperidade é abundância de recursos. Então, eu trago um olhar que a prosperidade vai além de dinheiro e recursos materiais. Quando eu digo que vai além, é porque inclui. Então, o foco da live de hoje é olhar para aquilo que contribui para esse fluir da vida. A ideia é que a prosperidade, a abundância, está no fluir da vida. Quando as coisas não vão como a gente gostaria, quando as coisas parecem difíceis, muitas vezes a gente está em um não para a vida, a gente está fechado para a vida. O fechar-se para a vida, o fechar-se para experiências da vida, muitas vezes decorre de experiências passadas, dolorosas emocionalmente. Por conta de dores emocionais, a gente se fecha. Só que esse se fechar por conta de uma frustração, de uma dor, de uma decepção, acaba sendo um fechar-se para a vida. Na live de hoje, o assunto então é compreender como os princípios sistêmicos ajudam a ajustar nosso comportamento e, ao fazer mudanças no comportamento, é possível perceber mudanças no dia a dia, no sentir, naquilo que a gente faz. A live anterior, a gente olhou para o tema da relação de casal e como os princípios sistêmicos. Quando eu falo princípios sistêmicos, recapitulando, é o equilíbrio entre dar e receber, que na relação de casal significa equilíbrio, dar e receber. Fazer demais e não se permitir receber ou não receber é desequilíbrio. Receber demais e não retribuir, nem no longo prazo, ou não retribuir em momento nenhum, também é desequilíbrio. Para fluir, a gente precisa buscar o equilíbrio na relação entre iguais. A relação entre pais e filhos, o equilíbrio é os pais dão, os filhos recebem, e a forma que os filhos retribuem é passar adiante, assumindo a própria vida. A hierarquia, ou precedência, como outro princípio sistêmico, ela traz um olhar de que a gente precisa ter consideração por aqueles que vieram antes. Ter consideração significa reconhecer o nosso lugar como quem chegou depois. Quando a gente reconhece o princípio da hierarquia ou precedência, o sentimento é de leveza, é de estar no lugar certo. Quando a gente tenta competir com quem chegou antes, ou critica e julga, muitas vezes o sentimento é pesado. No que se refere à relação de casal, a precedência é se colocar como igual. Não competir com a família de origem, por exemplo. O pertencimento ou vínculo, no que se refere à relação de casal, como algo a se observar, muitas vezes tem a ver com a relação anterior. A ideia é que precedência significa que quando a gente reconhece a precedência ou hierarquia, as coisas tendem a fluir. O pertencimento ou vínculo é reconhecer que algo faz parte. Então, o passado faz parte. A família de origem faz parte. Tentar excluir o efeito negativo. Tentar interferir o quanto na relação de casal, o quanto a outra pessoa vê a família, tentar interferir nisso é interferir, não observar as ordens do amor, não respeitar a liberdade do outro. Então, esse foi o assunto, em linhas gerais, da live anterior. Na de hoje, o foco é a prosperidade como uma escolha, como um sim para a vida. Quando a gente tem um sim para a vida, esse fluir pode acontecer. E, de novo, eu estou apresentando a prosperidade como abundância de recursos, não necessariamente só materiais. E tem um princípio que é assim, aquele que tem mais, o querer tem muito a ver com o sentimento de satisfação. Quem quer muito nunca está satisfeito, independente de quanto se tem. O querer menos ou querer o que se tem é onde a gente encontra a satisfação.
Isso não é, a minha fala não é uma defesa de que se deve querer menos ou mais, não é nesse sentido. Mas eu estou buscando lembrar uma parábola que tem a ideia de o melhor ou o que tem mais não é o que acumula mais ou tem mais bens materiais, mas aquele que quer o que tem. Muitas vezes o querer, o excesso de querer pode ser a fonte do problema. Em que sentido? Existe uma falta dentro, existe um vazio interior. E é possível alguém, a gente, as pessoas fazem isso, buscar preencher esse vazio interior por meio de conquistas. É algo positivo. É algo, principalmente se essas conquistas contribuem para melhorar o mundo em alguma medida. Então, muitas vezes a insatisfação ela pode ser um motor para melhorar a própria vida e a das pessoas. Então, o que eu estou trazendo é que é importante perceber o resultado daquilo que a gente faz. Mais do que a conquista que a gente tem, é o que essa conquista traz para a nossa vida e para a vida das pessoas à volta. Então, eu entendo que a prosperidade, na visão sistêmica, tem a ver com o fluir da vida, com um sim para a vida. Esse sim para a vida depende diretamente de um sim para a família de origem, um sim para na relação com os pais. Mesmo que os pais já tenham falecidos ou não ou a relação não seja como você gostaria, ainda assim é possível ter um sim internamente, que é o sim pela vida que chegou até você. Quando a gente tem julgamentos por conta das experiências passadas, por considerar que as coisas não foram certas, esses julgamentos, eu estou dizendo, independente do que aconteceu, não precisa que tudo tenha sido perfeito para se ter um sim para a vida, um sim para os pais. Esse sim é um sim interno. Então é possível reconhecer problemas e dificuldades e dores passadas, é possível reconhecer e ainda assim ter um sim. Mas em essência, existe uma relação direta entre o sim para a vida, o sim para os pais e a prosperidade. Quando a gente tem julgamento em relação aos pais, isso trava a vida da pessoa. Então, bom, não é uma regra, mas é algo observável. Quando a gente tem julgamentos de que o pai ou a mãe tinha que ser diferente, por exemplo, ou fez ou não fez, ou tinha que ter feito, esses julgamentos muitas vezes são o que bloqueiam a prosperidade na vida de uma pessoa. A pergunta pode ser, como resolver então? Primeiro, entender isso, que o julgamento, a crítica é um não para a vida, é um não para os pais. E isso está em sintonia com o nosso sentimento, com um vazio, com uma falta, com uma tristeza. Então são duas dimensões ou duas camadas, vou colocar dessa forma. Uma camada é conseguir compreender como lidar com o sentimento de falta, de vazio, de tristeza. Esse sentimento não vai passar, mesmo que a gente ignore ou tente preencher o vazio com trabalho, com conquista, com superação, com relacionamento, com responsabilidades. Ainda assim, o sentimento continua. A questão-chave é entender que o sentimento muda se a gente aprender a lidar com ele. Esse é um ponto. O outro é na relação com a família de origem, na relação com os pais. As dificuldades, quando existiram, precisam ser reconhecidas. Não é sobre ignorar o passado, mas é sobre perceber que o julgamento sobre o passado dificulta a nossa vida hoje. Quando eu falo que dificulta a vida hoje, é porque tem uma relação direta com como a gente se sente e como a gente se relaciona com as pessoas. Se você já observou, é comum você, qualquer pessoa, e eu e todo mundo, ver a relação com os pais nas demais relações. É como, bom, isso é para quem presta atenção, quem observa. Muitas pessoas vivem no automático. E por que as pessoas vivem no automático?
Normalmente porque existe uma dificuldade de lidar com as emoções, e quando a gente está consciente do que está acontecendo à nossa volta, a gente também está consciente da nossa dor, da nossa ferida emocional. E às vezes a dor é muito grande. Muitas pessoas, por achar que não sabe como resolver ou como lidar com a dor emocional, preferem viver no automático. O que é viver no automático? Buscar uma zona de conforto, fazer o mínimo possível que te tira dela e repetir isso continuamente. Normalmente, o viver no automático significa não cuidar de si, focar em responsabilidades e cuidar dos outros, esquecer de si e deixar o tempo passar, se distrair, se ocupar. Parece que se a gente está num estado de dor e a gente fica imóvel, parece que quanto mais imóvel a gente fica, parece que dói menos. Pode ser até certo ponto, porque quando a gente fica imóvel, parado ali, a gente descansa. Se observar, o automático é fazer aquilo que a gente sempre fez, que deixa a gente confortável, mais ou menos, e que, no fundo, só mantém a dor e aumenta ela ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem escolha, a gente faz escolhas o tempo todo. Só que algumas escolhas já foram feitas no passado. Imagina que quem você é consequência dos seus 7 primeiros anos de vida. Alguém pode pensar, mas como assim? Eu fiz muitas escolhas depois, e até os 7 anos eu não tinha consciência do que eu estava escolhendo. Aí o que eu ajudo a entender é o seguinte: as feridas emocionais. Eu indico o livro chamado As 5 Feridas Emocionais, a autora é a Lise Bourbeau. Então, as 5. Tem diferentes pontos de vista sobre as feridas emocionais. Um deles que faz sentido para mim, e que eu uso na prática como terapeuta e também na minha busca, no meu trabalho interno, é a compreensão das 5 feridas emocionais que estão ligadas aos primeiros 7 anos de vida e à relação com os pais. Há quem vai mais a fundo, e esse livro também menciona isso, que inclusive o tempo que a gente esteve na gestação, no útero, ali também a gente esteve vivenciando experiências, registrando experiências no corpo na forma de memória, e essa memória que está no corpo está em tudo que a gente faz. Mas a questão central e bem objetiva é, primeiro, compreender as 5 feridas. Quais são elas? A ferida da rejeição, que significa se sentir rejeitado, significa receber um não do pai ou da mãe. O abandono, que pode ser o pai ou a mãe não estar disponível. A humilhação, normalmente a humilhação tem a ver com quem dava cuidado na infância para a gente. E a humilhação tem a ver com o sentir vergonha, ou ser envergonhado por algo, normalmente ligado ao corpo e à sexualidade, que é o que traz vergonha e que pode contribuir ou tende a contribuir com a ferida da humilhação. Depois, quebra da confiança, que é a traição, e a injustiça. E olha que interessante, traição, mas na infância, como assim? Quando a gente espera ser ouvido e cuidado, e ao invés de receber isso, a gente recebe punição, isso é uma quebra de confiança. Quando a gente, na infância, achava que poderia confiar ou ser cuidado e vem o contrário disso, isso é uma quebra de confiança e uma injustiça junto. Agora imagina que isso causa uma dor na gente e para lidar com essa dor ou para fugir dela, a gente se adapta. Quem teve a ferida da rejeição mais forte se adapta para não incomodar. A ferida da rejeição faz a pessoa achar que ela incomoda. Tudo a pessoa que tem a ferida da rejeição acha que está incomodando. Então ela tem que fazer o mínimo possível. Ela tem que ocupar o mínimo de espaço possível para não ser rejeitada. Ou seja, quem tem a ferida da rejeição se adapta para fugir da dor da rejeição, se tornando alguém que rejeita a si mesmo. A ferida do abandono gera uma maneira de ser, uma máscara de dependente. Então, quem teve a experiência de ser abandonado se adaptou
se colocando dependente nos relacionamentos. Essa dependência é como se fosse uma tentativa de não ser abandonado, porque depende. Como se fosse uma forma de deixar a outra pessoa sentindo culpada para ela nunca abandonar, ou se abandonar vai ter uma culpa muito grande por conta da dependência. A humilhação traz a máscara, a adaptação do masoquista. Então a pessoa se coloca para baixo, está sempre contra si mesma, como uma forma de se proteger da dor da humilhação. Porque se ela se colocar para baixo, quem que vai humilhar ela? Normalmente quando se critica ou se julga ou se tenta envergonhar ou humilhar alguém, é alguém que está fazendo mais, que está aparecendo. Alguém que está se colocando para baixo, fazendo menos, quem que vai humilhar? A própria pessoa está se humilhando. Então, esse é o mecanismo da máscara do masoquista, se colocar para baixo, se punir, para não ser humilhado. A ferida da traição gera a máscara do controlador. O controlador a fala dele eu nunca mais vou deixar que aconteça de novo. Eu vou controlar a mim, os meus sentimentos, não vou fazer de novo o que deixa a outra pessoa me trair ou quebrar minha confiança. E a quinta, que é a injustiça, a fala seria: eu vou fazer tudo certo, com o máximo de rigor possível. Por isso que a ferida da injustiça gera a máscara do rígido. A rigidez, o rígido, é um esforço para fazer tudo certo, para não ser injustiçado de novo. Por que eu comentei essas 5 feridas no contexto do tema constelação familiar e prosperidade? Porque essas 5 feridas são experiências que a gente tem em maior ou menor grau na infância e continuam a gente hoje, porque a máscara que a gente usa, a nossa personalidade, é fruto dessas 5 feridas. Parece estranho, né? Mas como assim? É só pensar. O que incomoda mais? A experiência de ser rejeitado, de ser abandonado, ser humilhado, a traição, a quebra da confiança, a injustiça? E, geralmente, alguma dessas 5 experiências, ou 2 delas, ou 3, acabam se repetindo ao longo da nossa vida. Mas por que eu estou falando disso? Porque elas significam uma dor emocional. E a gente se protege, o nosso eu, o nosso ego, a nossa mente, se protege da dor emocional. Como que a gente se protege da dor emocional? Restringindo a nossa espontaneidade. Ser espontâneo é ser quem a gente é. É ser a gente por completo. Quando eu não posso ser eu por completo, significa que quando eu sou eu, incomoda alguém, e essa pessoa faz algo que me dói. Então eu não posso ser eu tenho que ser um eu que não incomoda os outros. Ser um eu que não incomoda os outros significa reprimir uma parte de mim, significa não cuidar de uma parte de mim. Aquilo que a gente rejeita na gente para ser aceito pelos outros é aquilo que a gente rejeita na gente, é aquilo que aumenta a nossa dor. O desafio é entender que todo esforço para fugir da ferida emocional, para se adaptar, para atender à expectativa dos outros, para agradar sem poder ser quem se é, todo esse esforço aumenta o sofrimento. Mas como assim? Não seria para melhorar os relacionamentos? Não seria para evitar conflito? Então, se para evitar conflito você não pode ser você pega o conflito do lado de fora e leva para dentro. O conflito continua existindo. Então, não resolve o conflito. No fundo, o aprendizado é se bancar, se aceitar como se é e entender que não é possível agradar a todos, mas no fundo existe uma ferida emocional, de novo. Por que eu vejo as 5 feridas emocionais como extremamente importantes? Porque são experiências comuns, frequentes, que pode-se dizer que todo mundo tem, mesmo em maior ou menor grau. Ignorar o assunto, não pensar nisso, não quer dizer que não tenha ferida. Quando a gente para avaliar, para olhar, para pensar, a gente percebe.
Qual seria a sua maior dor? O achar que está incomodando e não querer ser rejeitado? Ou a solidão, que é o medo do abandono? Ou o medo da humilhação e você se coloca para baixo para não ser humilhado? Ou o medo da traição e aí você controla tudo para evitar a traição? Ou a injustiça e você quer fazer tudo certo para não sofrer uma injustiça novamente? Então, o que eu estou trazendo é, a gente tem alguma dessas feridas. É comum, só que a gente vivencia essas feridas como uma dor, como uma tristeza. A tristeza profunda, a tristeza que a gente rejeita, ela fica maior. E trava a nossa vida. Eu dou um exemplo de um cliente que eu atendo que já faz um tempo significativo, mais de uma década, que ele toma medicamento para lidar com o sentimento de não estar bem consigo, com o sentimento ou com a sensação de culpa por causar mal-estar nas relações. Só que ele toma um medicamento para esse, por exemplo, bipolaridade, e toma um outro medicamento para o efeito do medicamento que causa a bipolaridade. Junto, o que eu estou trazendo é, quando tem um sofrimento muito grande, faz sentido recorrer aos recursos que estiverem disponíveis, como medicamento, por exemplo. Mas em algum momento a gente precisa também aprender a lidar com as emoções. E percebe o que eu estou dizendo? Também aprender a lidar com as emoções. Se a gente acredita que precisa de um recurso externo, por exemplo, um medicamento, ok, faz parte, é uma crença pessoal, tudo bem. O que eu acrescento é que também é importante aprender a lidar com as emoções. Em que sentido? Se eu percebo uma impaciência, eu preciso entender essa impaciência, no sentido de como que eu aumento essa impaciência? Como que eu faço ela diminuir? O que está por trás dela? São perguntas simples que a gente consegue observar e identificar. Normalmente a impaciência tem a ver com a raiva. É comum sentir raiva quando a gente não se posiciona, não impõe limites e deixa as coisas acontecerem de forma diferente daquilo que a gente gostaria. Então a raiva não é ruim. A raiva, na verdade, é um lembrete de que a gente precisa se posicionar. Mas, frequentemente, por trás da raiva, tem uma tristeza que a gente não quer ver. E essa tristeza que a gente não quer ver, adivinha de onde vem? Das feridas emocionais. Que vem da relação com os pais. No contexto da constelação familiar, não é comum falar das feridas emocionais. Eu nunca ouvi de alguém sobre feridas emocionais no contexto da constelação familiar, mas é uma busca pessoal e eu juntei os dois temas. No sentido de olhar para a ferida como uma experiência que precisa ser reconhecida, entendida, incluída, e que muitas vezes está na família. O sentimento de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, muitas vezes não é só do filho ou da filha. O pai ou a mãe também teve, o avô ou a avó também teve, e assim por diante. Ou seja, é uma experiência que, de alguma forma, tem sido passada de geração após geração. Como resolver e parar de passar adiante? Aprendendo a cuidar da ferida emocional. Aprendendo, primeiro, um ponto-chave, se alinhar, compreender e se alinhar com as ordens do amor. Compreender e se alinhar com as ordens do amor significa buscar o equilíbrio nas relações, onde a relação é entre iguais. Na relação entre pais e filhos, ser pequeno e se permitir receber. E passar adiante como forma de retribuir. A precedência ou hierarquia fala da gente reconhecer quem veio antes e se colocar no lugar de quem veio depois, quando a gente está nesse lugar. O pertencimento ou vínculo é sobre incluir, reconhecer que, inclusive, a tristeza faz parte. Parece que a tristeza é um sentimento ruim porque ela dói, mas a tristeza é uma mensagem de que a gente não está se vendo e se cuidando. Imagina se não tem a tristeza. Eu estou apresentando que a tristeza é uma parte nossa, ela não é algo que a gente consegue ignorar. A tristeza é como se fosse o braço esquerdo ou a mão esquerda. A gente precisa, mesmo que a gente não seja tão habilidoso com
o lado esquerdo, por ser destro, por exemplo, ou o inverso, não significa que seja menos importante. Daí a questão é aprender a conversar com a tristeza. Quando a gente aprende a lidar com a tristeza, entende que a tristeza é uma mensageira de uma necessidade não atendida. Quando a tristeza aparece, o que a tristeza está fazendo é comunicar que a gente não está cuidando da gente. Simples assim. A necessidade de autocuidado, de consideração, ela vem diretamente da forma como a gente se relaciona com a gente. E a forma como a gente se relaciona com a gente vem das experiências da infância e da relação com os pais. É nesse ponto que a gente precisa perceber que hoje não é mais com os pais. Os pais de fora, de carne e osso, ou os pais, mesmo que eles já tenham falecido. Então não é mais com os pais. Hoje é com a imagem que a gente tem de pai e mãe no nosso pensamento. Qualquer pessoa internaliza imagens, é assim que a gente aprende. A gente tem imagens no pensamento. O pensamento é uma imagem. Às vezes a gente não está consciente de que a gente pensa por imagem, mas a mente, a tela mental, você pode pensar na mente como uma tela. Nessa tela passam imagens, os pensamentos são imagens. Quando a gente compreende que o problema hoje não é mais com o pai e a mãe, mas com a imagem que a gente criou e manteve, então, se existe uma dificuldade de relação e a gente quer melhorar a relação, às vezes a gente já melhorou tanto quanto é possível. E a forma como é no momento é a forma certa, é a forma possível, vou colocar assim. Pode não ser a ideal, mas é a possível. Então, quando a gente aprende que, então, é algo que eu preciso resolver comigo, ou seja, se eu sinto que faltou algo, aí isso agora se encaixa mais objetivamente no contexto do se alinhar com o fluir da vida, que é um sim para a vida é igual a um sim para os pais. E aí eu estou mostrando que muitas vezes essas feridas do passado dificultam as relações hoje. Quando a gente tenta se forçar a se relacionar porque acha que é certo, ou porque tem que ser assim, ou porque o tempo passou e não faz mais sentido guardar um sentimento, por exemplo, e a gente faz isso contrariando o nosso sentimento, isso causa mais dor. Então, se existe uma mágoa, uma frustração por conta do que aconteceu no passado, em algum relacionamento, qualquer que seja, no caso do tema prosperidade, o foco é entender isso na relação com os pais, porque existe uma relação direta, um sim para a vida é um sim para os pais e vice-versa, e é um sim para a prosperidade. O sim para a vida é o caminho para esse fluir na vida. E eu reforço, prosperidade significa abundância de recursos, não necessariamente é quantidade material, mas é o nosso sentimento. Alguém pode ter muito e nunca achar que é suficiente. Outro pode ter pouco e achar que é e sentir que é suficiente. Me parece que é melhor o sentimento de ser suficiente do que a quantidade do que se tem. Porque imagina a frustração de ter muito e nunca ser suficiente. E aí faz o quê? Vai continuar, vai ter mais, vai dobrar, e vai ter 4 vezes mais, e continua faltando. Mas esse sentimento de faltar mostra que é dentro da questão, não é fora. Falta dentro da gente, não é o lado de fora. A nossa mente tem a tendência a atribuir que se mudar uma pessoa, se mudar a situação, se mudar de trabalho, se mudar o chefe, se mudar o relacionamento, aí as coisas vão ficar boas. Aí tudo muda. Só que não. O nosso sentimento é o que a gente vê projetado nas pessoas à nossa volta. Se eu me sinto julgado, eu me julgo. E eu vejo o meu eu que julga nos outros. Se eu reconheço isso, eu posso fazer algo com esse eu que julga.
Se eu ignoro isso, eu vou achar que eu tenho que mudar a pessoa, eu tenho que me afastar das pessoas que me julgam, ou a questão-chave é entender, então, que o tema prosperidade depende da nossa postura em relação à vida, em relação à família e, principalmente, em relação aos pais. O sim para a vida, o sim para os pais, é um sim interno, não sempre uma obediência cega. Muitas pessoas têm dificuldade com o sim para os pais quando a relação é tóxica ou difícil e acha que um sim é se defender, melhor, que um sim é deixar de se defender e obedecer cegamente. E aí, o que eu estou dizendo é, esse sim é uma postura interna. Esse sim é, eu me permito receber. Eu reconheço que os pais vieram antes. Eu deixo com eles o que é deles. A relação deles tem a ver com eles. Eu assumo que eu recebi a vida e olho para o futuro. Faço o que está disponível hoje pensando no futuro. Essa postura é uma postura que tem a ver com um sim para a vida. Quando a gente tem essa postura, as coisas tendem a fluir com mais facilidade. Quando a gente ignora, as coisas ficam mais difíceis. Então, qual é o ponto central? Eu reforcei bastante a questão do sim para os pais, que é para ficar claro que esse sim para os pais significa respeitar as ordens do amor na relação com os pais. Aí eu vou reforçar isso. No que se refere ao dar e receber, é o receber e passar adiante. Receber significa um sim. Não receber significa um não e julgamentos e críticas. Se a gente acha que faltou algo, é provável que esse julgamento impeça a gente de receber. E receber a vida mesmo, parece estranho, né? Mas como assim receber a vida? Receber a vida com tudo que ela tem, com as vantagens e desvantagens, com as facilidades e dificuldades. É o se aceitar. A dificuldade é de se aceitar. Adivinha de onde vai estar? Da dificuldade de lidar com o sentimento e de lidar com a relação com os pais. Então, no que se refere à ordem do amor, equilíbrio entre dar e receber na relação com os pais, para ter um sim para a vida, significa se permitir receber. E ter um sim no sentido de aceitar a vida e passar adiante, no sentido de olhar para o futuro, de criar, de estar presente. A hierarquia ou precedência significa se colocar como pequeno e olhar para os pais como grande, independente da idade que se tenha. Isso significa também tanto estar no lugar certo, que é no lugar de pequeno. Muitas vezes, as dificuldades que se teve na infância faz com que a gente não consiga ficar pequeno. Pequeno significa se permitir receber, ou pelo menos não se colocar como maior. Quando se tenta inverter, no sentido de, eu vou retribuir tudo que eu recebi, muitas vezes essa vontade de retribuir é para não estar pequeno na relação com os pais. Só que esse não estar pequeno, que é o tentar cuidar dos pais, invertendo os papéis, acaba sendo um não para a vida e um dificultador. Alguém pode perguntar, mas então não pode ajudar de volta? Claro que pode, não é sobre ajudar ou não, mas é sobre o nosso sentimento, é a nossa postura. É a postura que a gente tem. A postura significa a forma de ajudar. Se você faz algo pelos seus pais, mas invertendo, como se você fosse o pai ou a mãe deles, o efeito do sentimento é negativo. Agora, diante do fazer, se a posição é de pequeno e de respeitar os limites e as escolhas e as dificuldades que pode uma pessoa criar para si mesmo, esse respeito, no sentido de a pessoa tem direito de criar os problemas que ela quiser para ela, esse respeito significa um sim para a vida. Quando a gente tentar resolver problemas que os outros estão criando, muitas vezes isso é um se colocar como se fosse pai ou mãe dos pais. Caso esse seja o exemplo. O exemplo onde pode acontecer de na relação com os pais, o pai ou a mãe pode criar dificuldades ou problemas,
de relacionamento ou outros problemas. E quando o filho ou a filha se coloca na posição de resolver tudo, sem respeitar que existe uma escolha e cada escolha tem suas consequências. Por isso eu digo, a forma de ajudar e a postura que a gente tem. E, de novo, não quer dizer que é fácil, mas é algo para se aprender. Quem disse que precisa ser fácil? Se fosse fácil, todo mundo faria. Exatamente por não ser fácil, porque é do mundo interno, é da nossa subjetividade. Todo o assunto que eu estou apresentando nessa live, que eu apresento em todas as lives, tem a ver com essa subjetividade do mundo interior. Quem tem um olhar só prático não consegue entender isso, acha bobagem. Como assim? Isso aí é tudo bobagem, não serve para nada. Bom dia, Miguelina e Yolanda. Em relação a compreender essa subjetividade, para quem tem uma mente muito prática e concreta, não faz sentido nenhum. É só bobagem. Agora, quem é observador, quem se permite perceber a conexão entre os acontecimentos, quem valoriza a intuição como uma forma de se guiar pela vida, aí esse assunto faz sentido. Por isso que as lives que eu faço é para quem se interessa e compreende. Quem não compreende não tem como forçar alguém a entender algo que a pessoa mesmo não quer ou não consegue. Pode ser que em algum momento as dificuldades da vida façam a pessoa refletir sobre a vida. Porque os assuntos que eu apresento têm a ver com uma reflexão sobre a vida e sobre como viver melhor. Para mim faz muito sentido pensar no viver melhor, porque, afinal de contas, a gente está fazendo o quê? E para quê? Qual o sentido de tudo? A gente precisa pensar nisso para saber se a gente está alinhado com esse sentido. E aí eu trouxe até aqui que, nesse tema da relação com a prosperidade, dentro da visão sistêmica, a nossa postura na vida, a postura em relação à vida, a postura em relação à família de origem, em relação aos pais, vai definir se existe um fluir da vida. E aí eu trouxe que a prosperidade tem a ver com abundância ou disponibilidade de recursos, não necessariamente é a quantidade indefinida. A Miguelina escreveu, tem um síndrome de pânico. Miguelina, a síndrome de pânico é medo e muito medo, não é isso? A minha pergunta para você é, faz tempo que você tem a síndrome de pânico? Quantos anos? E quando começou? Então, há quanto tempo você tem? E qual foi um acontecimento? Você sempre teve muitos medos? Quando eu leio síndrome do pânico, eu interpreto medo. Medos em excesso que você não sabe lidar e você perde o controle. Por isso o pânico. Inclusive, o pânico tem uma origem na mitologia grega. A palavra pânico tem a ver com o deus Pan. E pânico é o que o deus Pan causava nas pessoas quando ele aparecia. As pessoas corriam de medo dele. A Miguelina escreveu sim, medo demais. E quando começou? É da vida toda o medo, certo? Mas teve um momento que você... Quando que você começou a dizer que você tinha síndrome do pânico? Faz quanto tempo? Há quantos anos? Me fala que eu consigo fazer algumas perguntas e eu posso aproveitar o que você vai me dando de feedback para, inclusive, trazer um exercício. Porque o medo significa que quando a gente tem... O medo é normal. O que é importante entender? Medo é uma emoção básica que todo mundo tem. A Miguelina escreveu faz 9 anos. Miguelina, o que aconteceu há 9 anos? Teve algum acontecimento, algum fato marcante, alguma separação, algum falecimento, algum fato que de alguma forma disparou ou aumentou o medo? Então, de novo, a tristeza, medo e raiva são 3 emoções básicas que a gente precisa aprender a lidar e a reconhecer que são partes da gente. Fugir, não querer sentir tristeza, raiva e medo significa se fechar para a vida. Se fechar para a vida significa se fechar para a prosperidade. E aí tudo se bloqueia. Enquanto a
Miguelina responde, se ela for responder, eu vou continuar a desenvolver mais algumas ideias e daqui a pouco eu faço o fechamento. Então, quando a gente olha para o sim para a vida, a Miguelina escreveu sim, ódio e tristeza. Alguma coisa aconteceu, Miguelina, há 9 anos? Foi isso? Você sentiu ódio e tristeza de alguma pessoa? É isso? Imagina que uma maneira de entender é que o excesso de medo, que pode ser entendido como pânico, por exemplo, é uma consequência da relação que a gente tem com o nosso lado emocional ou com o nosso eu emocional. Então tem a Miguelina racional, que foge do medo, que não quer sentir medo, e que tem pânico por isso, e tem a Miguelina que sente medo. Tem as duas. A relação entre elas não está boa. É como se a Miguelina racional tivesse abandonado a Miguelina emocional. Abandonar o nosso lado emocional é uma tentativa de não sentir o que a gente já está sentindo, e esse esforço para não sentir faz a gente se anestesiar em relação ao prazer da vida. Não faz deixar de sentir medo. Por isso que o medo aumenta. Um caminho para melhorar a relação com o medo é aprender a lidar com ele. E aí eu vou falar como lidar com o medo. Por trás do medo está a necessidade de segurança. A forma de um medo diminuir na prática, quando eu falo na prática, é algo que você faz e já sente, é olhar para a necessidade de segurança. É buscar se dar segurança. Fugir do medo aumenta a insegurança. Ou seja, é normal sentir medo, qualquer pessoa sente. Mas quando eu estou sentindo medo de uma situação nova que eu não tenho controle, eu preciso olhar para o medo que eu estou sentindo, me permitir sentir ele, falar para mim mesmo, tá tudo bem, eu posso sentir medo. A Miguelina escreveu que não confia em ninguém. Isso, Miguelina. Então, mas qual que é o ponto-chave? Não confiar em ninguém inclui você. Ou seja, você não confia também em você. Faz sentido? Ou seja, você não confia nas suas emoções, na Miguelina emocional. Tem duas pessoas dentro de cada pessoa. Eu coloco dessa forma porque, se você entende isso, esse é o caminho prático para mudar. Se você não olhar para o medo como se fosse uma outra você que sente medo, como que você vai cuidar dela? A maneira de a gente lidar com a síndrome do pânico é entender que o pânico é excesso de medo. É um medo sem controle. É um medo que parece que não tem fim. Quando você entende isso, o próximo passo é, ok, então como que eu lido com medo? Eu preciso aprender a lidar com medo. Aí eu falei, por trás do medo tem a necessidade de segurança não atendida. Então, como eu me dou segurança? Só o fato de você perguntar, como eu me dou segurança? O que eu posso fazer que me dá segurança? Só o fato de perguntar já é levar a atenção para isso. E vou trazer uma coisa mais simples ainda. E aí, Miguelina, se você quiser anotar, é uma frase que você pode falar sempre que o medo aparecer. Sempre que você observar que está com medo, e como quem tem síndrome do pânico possivelmente tem medo o tempo todo, na verdade todo mundo tem medo. Esse é o ponto-chave. Todo mundo tem medo. O medo protege a vida. O medo não é ruim. O excesso do medo significa que a gente não está cuidando da gente há muito tempo. Significa que o nosso eu emocional está ferido e a gente está fugindo dele. A consequência do nosso emocional ferido e a gente fugindo dele é todas as emoções que incomodam aumentarem. Porque por trás do medo tem a tristeza. A ferida emocional é a tristeza. Por trás do medo tem a tristeza. Logo, o efeito de fugir do medo também é fugir da tristeza, é ter mais tristeza, mais medo, e aí a vida bloqueia mesmo. E aí, relação com dinheiro, por exemplo, relação com satisfação diante da vida fica difícil. Não tem como ser diferente.
uma questão. O meu olhar é um olhar prático, que já foca na solução. Então, o que eu estou trazendo é, mesmo nesse contexto da prosperidade, a relação com o medo significa que a gente precisa incluir o medo. Rejeitar o medo faz ele piorar. Aí, isso leva à síndrome do pânico. Quando a gente busca mais prosperidade, essa busca por prosperidade precisa ser entendida como uma busca por uma abertura à vida. A abertura à vida é um sim para a vida, que é um sim para os pais, para a família de origem. Esse sim é um sim interno, não significa necessariamente obediência. Quando a relação é tóxica, se afastar é saudável. Se afastar de uma relação tóxica com a família de origem é saudável, não é ruim. Às vezes alguém pode se culpar porque não tem vontade de se aproximar da família de origem, dos pais, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Se você se aproxima e só lida com, exemplo, uma relação tóxica, que não valida o seu sentimento e que, ao contrário, tem um efeito negativo, se afastar é saudável. E esse se afastar não é um não para a família de origem ou para os pais. Esse se afastar é um sim para se proteger. Eu estou mostrando que é possível ter um sim e se afastar. Uma coisa não exclui a outra. Às vezes a mente racional acha que as coisas são sim ou não. E não é isso. Até porque a gente não é uma só. Cada pessoa é... A gente tem muitas partes internas. Cada pessoa tem muitos eus internamente. E quando eu falo muitos, são muitos. A Miguelina escreveu obrigada, de nada. Cada um tem muitas partes. A maneira de lidar com o medo é... Eu não falei a frase, Miguelina, eu vou falar a frase. A frase você pode perguntar para você mesma, quando o medo aparecer. Você pergunta assim, você sente medo porque precisa de segurança? Só isso. Essa frase você pode se perguntar ou afirmar. Então, sempre que vier o medo, experimenta fazer essa pergunta. Você sente medo porque precisa de segurança? O simples fato de você trocar o pensamento que o medo traz. Normalmente, o pensamento de medo traz mais medo. Mais pensamentos de medo, ou seja, foca no problema e no negativo. E olha como é interessante o quanto isso fecha a gente em relação à vida. Quando se busca prosperidade, se busca abertura em relação à vida. Se eu tenho muitos medos, eu estou fechado para o novo. Eu só vou fazer o que eu já controlo, já domino. Então, o que eu estou mostrando é que a gente, para se abrir para a vida, precisa aprender a lidar com o medo. Muitas vezes o medo foi aprendido na relação com os pais ou na falta da relação. Às vezes sentiu que não teve apoio, ou que não podia contar, ou o sentimento de desconexão. Isso pode reforçar esse sentimento de medo. E aí o caminho inclui também aprender a lidar com medo. Aprender a lidar com medo significa se dar segurança. Essa frase que eu propus, e olha que simples a frase, você sente medo porque precisa de segurança. 6, 7 palavras. Talvez tenha uma mais por conta de preposição. Mas essa frase curta, a sugestão é, sempre que o medo aparecer, usa essa frase. Sempre que o medo aparecer, fala para você mesmo. Eu sinto medo porque eu preciso de segurança. É isso. Ou você fala como se fosse uma outra pessoa. Você fala para a parte que sente medo. Então você fala, você sente medo porque precisa de segurança? O pensamento aparece. O que é o pensamento de medo? Vai dar errado. Não sei se eu vou dar conta. Esse pensamento de medo, de insegurança, quando ele vem, experimenta falar para ele, você sente medo porque precisa de segurança? E agora eu vou conectar que medo e segurança está intimamente ligada com a prosperidade. O que a prosperidade traz? Segurança. O que a falta de segurança traz? Menos prosperidade, escassez. Certo? Se a gente sente seguro, a gente se arrisca, se abre para a vida. Segurança significa abertura para a vida.
A necessidade de segurança atendida significa menos medo. Muitos medos significa falta de segurança. Quem tem muitos medos, falta segurança como uma necessidade, logo a pessoa se fecha para a vida, logo a prosperidade não está disponível. Simples assim. E muitas vezes isso é algo aprendido na relação com os pais que a gente vai repetindo ao longo do tempo, indefinidamente. E aí só muda se a gente olhar. A gente precisa olhar para a necessidade de segurança que só a gente pode atender. Não é o outro, não é o trabalho, não é mais a família. É a gente, cada pessoa, olhando para o seu eu emocional. É você olhar para o seu eu que sente medo e conversar com ele, falando: você sente medo porque precisa de segurança? Simples assim, essa frase. Pode parecer simples, pode parecer bobo, mas essa frase começa a criar essa relação entre o eu racional e o eu emocional, com essa compreensão de que existe uma necessidade de segurança não atendida por trás do medo. Esse é o primeiro passo. Depois teria a tristeza, que aí seria tristeza e necessidade de consideração, tristeza e necessidade de propósito, de sentido. Tem mais um ponto, antes de a gente fechar, que é compreender que tem fatos da família que não dependem da gente. Até aqui eu falava de fatos que dependiam da gente. Por que dependiam da gente? Porque é a nossa postura. Independente do que aconteceu, a gente pode escolher ter um sim para a vida. Isso depende só da gente. A família não precisa mudar para a gente ter um sim para a vida. Basta que a gente mude. Mas alguém pode dizer: ah, mas se eu tiver um sim para a vida, a minha família vai me criticar e vai julgar. Tenha um sim para isso. O sim para isso é saber que a família age assim. Se afasta, já que isso é um comportamento tóxico. Mas até aqui eu falava sobre algo que dependia só da gente. Porque depende só da gente uma postura de sim diante da vida. Não depende de mais ninguém. Agora o que eu vou falar depende do campo, das relações. E o que é isso? São os excluídos. Pessoas excluídas na família, mesmo em gerações passadas, afetam a gente. Excluído pode ser pessoas prejudicadas, injustiçadas. Então, alguém que foi prejudicado numa geração passada. Exemplo, divisão de herança. E aí um dos filhos fica com muito mais, ou toma para si a parte de um irmão, por exemplo. Quando se divide patrimônio, isso é algo que pode acontecer. Ou esconde algo, ou subtrai, rouba algo de algum outro familiar. Muitas vezes esses movimentos podem gerar efeitos de exclusão ou de alguém que foi injustiçado. Quando alguém age diferente do que seria a regra convencionada na família, e essa pessoa é excluída ou vai embora porque age diferente, novamente, o efeito é negativo para todas as relações. E aí a gente pode estar sob o efeito desse peso do campo, dessa tristeza e desse medo do campo, e faz terapia individual e não muda. Então, se você faz terapia há muito tempo e percebe um problema que não está resolvendo ou que está demorando muito para resolver, daí eu convido você a experimentar a constelação familiar. Porque numa mesma sessão já tem mudança. E eu não estou prometendo mágica ou algo impossível, porque isso é algo muito comum. Quem já fez constelação sabe que isso é normal. Uma constelação já traz mudança. Quando faz uma segunda, mais mudança ainda. Uma terceira, mais mudança ainda. Porque vai se entendendo que a mudança pode ser simples. E tem um ponto-chave que eu gosto muito na constelação, é que a mudança na constelação não é uma mudança racional. Ela não começa no entendimento intelectual. Ela começa no sentimento. Ela começa no fazer um movimento que cura. Aí muda dentro, aí muda o pensamento depois. Não é porque eu entendi algo e aí muda. A Miguelina escreveu, disse que nunca fez terapia.
E, Miguelina, como que você lida com a síndrome do pânico? Você tem a síndrome do pânico e vai levando? Você faz alguma coisa em relação a ela? O que você já fez em relação à síndrome do pânico? Faz uso de alguma medicação ou algo assim? Entendi que terapia você nunca fez. Como que você lida com a síndrome? E como que você sabe que tem síndrome do pânico? Alguém te falou? Ou você buscou alguma ajuda, talvez médica, ou psiquiátrica, coisas assim? O que você fez? Eu já vou fazer o fechamento para a live não ficar com mais de 1 hora. Você está perto do tempo. Então, ó, tudo o que eu quis trazer era essa compreensão, fazendo já nada, me fechei. Então, Miguelina, é que aí você está num lugar que não tem saída. A forma de sair é se abrir para a vida, é dizer sim para o sentimento, é aprender a lidar com medo, com a tristeza. E o caminho para a mudança pode ser simples. Ou se fechar é ficar num lugar que não tem saída, não vai mudar. Assim, eu acho pouco provável que a gente mude quando a gente se fecha, porque acabou. A gente não recebe. E isso acontece. Quem tem medo não ouve. A pessoa com medo, ela para de ouvir, porque ela acha que se ouvir, ela vai mudar. E mudar é um risco. Para fechar, vou fazer o exercício é assim. Primeiro, perguntar para você mesmo. Qual o padrão que você observa na família? No caso da Miguelina, como é o medo na sua família? Mais pessoas têm esse medo em excesso? Ou só você? Eu deduzo que é possível que mais pessoas tenham. A mãe, o pai, por exemplo. E aí, um exercício... Primeiro é perguntar, então a consciência. Quem mais tem esses medos? Como que essa pessoa lida? Ela esconde o medo? Ela lida? Qual é a forma dela? E depois, um exercício simbólico para fechar, e aí a gente encerra a live por hoje. Imagina que você tem uma caixa para representar o que você carrega da família. Talvez o peso das responsabilidades, talvez a exigência, a cobrança, os medos, preocupações. Imagina que você tenha o seu você dá conta, isso não dá para devolver. O que você devolve é o que você pegou e que não é seu. Quando a gente pega medo dos outros, é pesado, é difícil. E o movimento é devolver. Você devolve e você diz para a pessoa a quem pertence. Você fala, eu devolvo tudo que é seu, e pode ser para a família, tá? Você está devolvendo para a família ou para uma pessoa, se você identificar uma pessoa. E você diz, eu devolvo tudo que é seu, ou tudo que é de vocês. E eu fico só com o que é meu. Simples assim. Esse é um exercício que é simples, mas dependendo da sensibilidade, já é possível fazer e sentir. Quem é mais racional não tem facilidade de perceber. Eu falo por experiência, eu demorei a perceber isso. Mas quem é a mente é mais ativa, leva um pouquinho mais de tempo para perceber, mas também sente, só leva mais tempo. Precisa de um contexto especial, específico. A Débora Honorato, terapeuta, escreveu: minha mãe tinha depressão e tinha síndrome do pânico. Compreendi que carregava muito medo também. E como que... e aí, Débora, imagina que você buscou terapias, buscou formas de lidar com ela. Miguelina, eu já vou comentar daqui a pouco que eu tenho uma opção de uma sessão de cortesia, que é uma sessão de clareza, dura 30 minutos. Nessa sessão não dá para resolver tudo, mas a gente conversa para entender o que se pode fazer e é possível dar alguns passos. Então eu vou comentar daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos. Então, Débora, e aí você buscou terapias, imagino que você já... Uma pergunta seria assim, como que você lida com o medo hoje? Débora escreveu, fiz terapia e reprocessei os traumas. Entendi. Quando o medo aparece, Débora, como que você lida com ele? Por exemplo, você conversa com o medo quando ele aparece? Você tenta mudar o pensamento para ver se o medo passa? Como que é a sua forma atual de lidar? Porque aí, se você me falar, eu posso comentar se já é o que eu estou comentando, para só ver se já está alinhado, ou se tem um exercício adicional para fazer.
Às vezes a gente já lida bem com o medo e já está completo. Às vezes tem alguma coisinha mais que a gente pode fazer. Porque tem duas formas básicas de lidar com o medo. Tem gente que enfrenta o medo. Mas esse enfrentar o medo não quer dizer que o medo deixou de existir. Só quer dizer que a pessoa tem mais força do que o medo pode impedir. A Débora escreveu, hoje tenho medos reais. Não preciso mais lidar com medos inconscientes. Entendi. Ou seja, medos que de fato tem uma coisa que causa o medo. Entendi. E uma dúvida, quando o medo aparece, você conversa com o medo, você busca se distrair? Como que é? Porque a gente continua sentindo medo. Às vezes o medo... às vezes o medo aparece e pode ser por uma situação nova que a gente vai lidar. Ou pode ser talvez por alguma responsabilidade maior. Exemplo, se eu vou facilitar um evento que envolve muitas pessoas, que envolve uma complexidade, eu posso sentir um medo ou uma insegurança porque é um evento que envolve muita responsabilidade. Nessa hora eu tenho uma oportunidade de conversar com essa parte em mim que sente medo. E nesse conversar, eu posso, exemplo, só ignorar porque ele está pequeno, eu posso fazer mesmo com medo, ou eu posso, além de fazer com medo, conversar com medo, no sentido de reconhecer, por exemplo, essa parte que sente medo, reconhecer a necessidade de segurança não atendida e buscar atender. Bom, então, eu vou fechar a live por hoje, rendeu bastante, e deixa eu ver, a última coisa, então, a gente fez o exercício final, que é devolver. Você, primeiro, reconhece o que você pode estar carregando da família, imagina isso como uma caixa, e você imagina que você devolve para o pai, para a mãe, para a família, e você diz, eu deixo com você o que é seu e guarda comigo o que é meu. É um exercício simples, que nem é exercício, por assim dizer, porque não é algo que você precisa ficar repetindo. Até pode repetir algumas vezes, mas é algo que faz, está feito. Devolveu, está devolvido. É que às vezes a gente tem muita coisa para devolver. Quando a gente devolve uma vez, não quer dizer que devolveu tudo. Quer dizer que a gente devolveu aquilo que era possível devolver naquele momento. E tem outras coisas para devolver. É possível isso. E é isso. Para fechar, eu deixo o convite para a sessão de clareza de 30 minutos online. É uma cortesia, é gratuito. Essa sessão de clareza não é uma sessão de constelação propriamente, mas é uma sessão onde a gente conversa sobre um desafio ou os desafios e é possível entender quais são temas que precisam ser trabalhados, resolvidos para se alcançar o que se busca. E aí, no final, eu falo, por exemplo, como seria um acompanhamento de 10 sessões para trabalhar aqueles temas quando faz sentido esse processo. Bom, então, essa foi a live sobre constelação familiar e prosperidade, com um olhar de que a prosperidade é um sim para a vida, é um sim para o fluir da vida. Bom, é isso, eu vou ficar por aqui. Obrigado pela participação. Até mais.